Galera, nós falamos sobre ácidos, bases e os sais. Hoje a gente completa falando sobre os óxidos, tá? Bom, o que acontece? Vamos falar aqui dos óxidos. Começar a falar deles. Tá? Beleza, galera, vamos começar a falar sobre os óxidos. Primeiro, como que eu identifico um ácido? O ácido tem H na frente. Como que eu identifico uma base? Base tem OH no final. Como que eu identifico um óxido? É um composto binário. O que é um composto binário? Formado por dois elementos. Tá? Composto binário. E termina com oxigênio. Ou seja, o oxigênio vai ser o átomo mais eletronegativo. Tá? Bom, então, volta para cá. Por que que esse cara aqui ele não pode ser um óxido? H2SO4. Por que que ele não pode ser um óxido? Fala para mim. Porque não é binário. Porque ele não é binário. Isso aí. Ele é formado por três elementos. Ele é um elemento ternário. Beleza? E um outro detalhe, ele é um ácido, né? Começa com H. Beleza. Então, esse cara aqui não pode ser óxido porque ele não é binário. Bom, e esse cara aqui? Ó. Cadê? F2. Por que que esse cara aqui não pode ser um óxido? Ele é Porque binário. o mais eletronegativo. É mais eletronegativo. Exato. O flúor é o único átomo que é mais eletronegativo. Ele é binário, tá? Mas ele não tem o oxigênio como átomo mais eletronegativo. Então, ele não é um óxido. Quais são os principais óxidos que a gente tem que lembrar? O primeiro deles é o CO2, que é o gás carbônico. Beleza? Outro óxido que eu tenho que lembrar é o SO3, trióxido de enxofre. Esse cara aqui é do efeito estufa. Esse SO3 aqui, ele aparece muito em geografia. Qual assunto? SO3 aparece aonde em geografia? Chuva ácida. Chuva ácida. Isso aí. Isso aí. Show de bola, chuva ácida. Esse cara aqui, ele aparece muito na questão de chuva ácida, tá? E isso aqui, ele danifica muito plantações, né? Lugares onde eu tenho aí plantações e é próximo de alguma indústria, onde tem queima, né, de algum tipo de combustível, e esse combustível normalmente tem enxofre, né? O óleo diesel, por exemplo, o óleo diesel antigamente ele tinha muito mais enxofre, só que agora a gente tem um processo de purificação. Hoje eu tenho um óleo diesel que ele tem um percentual de enxofre muito menor do que se tinha, por exemplo, na década de 80, década de 90, né? O problema é que acaba saindo muito caro ainda assim, né? Então a galera ainda opta por um combustível mais poluente, porque acaba doendo no bolso, né? Bom, e na Europa você tem muitos carros à base de diesel, né? Acho que Portugal tem muito diesel, França, alguns países que trabalham muito com diesel, carros mesmo a diesel, né? O que para mim é mais interessante para quando você consegue ter um processo de purificação. Ajuda a manter o carro mais tempo, né? Bom, esses aí são os principais, tá? O gás carbônico, dióxido de carbono e o trióxido de enxofre. Esses aí são os principais óxidos que podem aparecer para vocês. Mas eu posso ter óxido com nitrogênio, óxido com sódio, eu posso ter vários tipos, tá? Mas esses dois aqui são aqueles assim que vão estar na prova de uma forma ou de outra, tá? Eu tenho que saber. Um outro óxido aí que você tem que ficar de olho é esse cara aqui, ó, monóxido de carbono. Não confundir monóxido de carbono com dióxido de carbono, tá? Esse cara aqui é o gás carbônico. Ele acaba sendo um óxido ácido, enquanto esse aqui vai ser um anidrido.
perdão, um óxido neutro, óxido ácido ou anidrido aqui em cima, e esse aqui acaba sendo um óxido neutro. Ele não reage com nada, a gente vai falar disso tudo, tá? A meu ver, são os 3 principais óxidos aí que costumam aparecer nas provas. Tá? Ah, eu tenho um óxido aí que forma o ácido nítrico, né, que é o N2O5, vai falar dele também, mas esses caras aí são os caras que, de vez em quando, tá caindo aí para vocês, tá? Bom, voltando lá. Então, eu já sei que são compostos binários, ok? E termina com oxigênio. O oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Primeira diferença: óxidos moleculares e óxidos iônicos, tá? Galera, olha só, muita gente confunde isso aqui. Mas confunde por quê? Porque eu tenho diferença entre óxido molecular e óxido iônico. E depois eu tenho óxido ácido, óxido básico, óxido anfótero, eu tenho 5 tipos, tá? Só que todos esses 5, ou eles serão moleculares, ou eles serão iônicos. Isso aqui é a classificação, presta atenção agora, hein? Com relação ao tipo de ligação que existe do oxigênio com outro elemento, tá? Então, olha lá. Um óxido molecular, ele tem apenas ligações covalentes entre eles, tá? Então, ó, é um elemento ligado ao oxigênio, onde ele tem que ser um ametal, beleza? Então, o oxigênio é um ametal. O outro elemento também é um ametal, então essa ligação aqui é uma ligação do tipo covalente, eles vão compartilhar elétrons, tá? Olha aqui, ó, os principais que eu já tinha falado para vocês. E esse cara aqui, N2O5, é um outro que aparece bastante porque ele forma o ácido nítrico, tá? A gente vai ver isso ainda. Então, olha lá. Só tem ametal, então a ligação é covalente. Se é a ligação covalente, ele forma uma molécula. Então, ele é um óxido do tipo molecular. Tudo bem até aqui? E o óxido iônico, galera? O óxido iônico, o elemento, ele vai ser um metal. Pessoal, qual é a principal característica dos metais? O que o metal faz? Sempre. Ele quer fazer isso. Fala para mim. Sofreu o quê? Oxidação. Oxidação. O que é oxidação? Perder elétrons. Perda de elétron. Então, o metal, ele tem essa característica, ele quer doar o elétron, ele quer dar o elétronzinho dele desesperadamente. E olha com quem que ele está ligado. Ele está ligado ao oxigênio. Beleza? Ele está ligado ao oxigênio. Lembrando que o oxigênio ele é muito eletronegativo, ou seja, ele tem uma alta tendência de puxar elétron. Lembrando, os 3 átomos mais eletronegativos: flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Então, olha lá, eu tenho aqui o oxigênio ligado a um metal. Então, ó, um quer muito pegar o elétron, o outro quer muito dar o elétron. Então, um dá elétron para o outro, formando um cátion e um ânion. Formam íons. Então, é uma ligação do tipo iônica. Tá? Bom, algumas coisas aqui para eu falar com vocês. A primeira coisa é o seguinte: nos óxidos, a carga do oxigênio, o NOx do oxigênio é sempre -2. O NOx do oxigênio é sempre -2. Tá? Ou seja, ele sempre vai estar ganhando 2 elétrons. Galera, tá entrando um vento gelado aqui. Calma aí que eu vou fechar a porta rapidinho. Espera aí. Posso nem sonhar em ficar resfriado aqui com o bebezinho em casa. Tem chance. Vamos lá. Então, galera, nos óxidos, o oxigênio tem sempre NOx -2. Anota isso como observação aí para você, tá? O oxigênio vai ter carga -2. E é o que normalmente é o padrão,
Tá? O oxigênio normalmente tem carga -2. Ele só não vai ser -2 em 2 casos que a gente vai ver ainda. Tá? Bom, galera, o que acontece? Primeira coisa é essa. Tá? Outra coisa que eu tenho que falar com vocês é o seguinte. Existe uma outra forma de eu identificar se ele é um óxido molecular ou se ele é um óxido iônico. Qual é a outra forma? Como é que eu vejo se a ligação é iônica ou covalente? Como é que eu tenho certeza disso? Principalmente a galera que vai fazer o ERG aí. Como é que eu tenho certeza se é iônico ou se é covalente a ligação? Fala para mim. Através de quê? Através do... Eletronegatividade. Exato. Cálculo do ΔE, variação de eletronegatividade. Tá? Então, olha lá. Se eu tiver uma eletronegatividade, uma diferença de eletronegatividade, lembrando que, aqui eu tenho 2 oxigênios, não interessa, uma ligação de um carbono com um oxigênio. Tá? Então, eu tenho carbono com oxigênio do lado, carbono com oxigênio do outro. Eu vou analisar a diferença do carbono para o oxigênio. Tá? Se essa diferença for inferior a 1,7, então eu tenho uma ligação do tipo covalente. Tá? Então, o oxigênio não tem força para arrancar o elétron. Tá? A ligação que vai predominar é a covalente. Agora, se bater 1,7 ou mais, então eu tenho o oxigênio tendo uma eletronegatividade muito superior. Então, ele consegue arrancar o elétron, formando íons. Aí eu passo a ter uma ligação do tipo iônica. Tá? Agora, fica de olho, tá? Porque, dependendo, aqui eu tenho ligação iônica. Tenho sim. Mas, se você fizer a variação de eletronegatividade, eu acho que principalmente desse cara aqui, eu não tenho certeza desse, mas se você fizer a variação do alumínio e do oxigênio, o caráter predominante não é iônico, tá? Não é iônico. Alguém consegue ver para mim a eletronegatividade do alumínio aí? Fácil. O oxigênio, ele é 3,5. O alumínio eu não lembro. Eu acho que o caráter predominante nesse cara aqui já vai ser covalente, apesar de ser metal e ametal, tá? Mas aí é mais específico, tá? É mais específico. Para uma primeira fase, né, para uma prova objetiva, tranquilo, metal e ametal, ligação iônica, isso resolve, tá? Mas a galera que vai mais a fundo aí, que tem específica de química, segunda fase UERJ, é assim que a gente analisa. E quanto maior a diferença, maior o caráter iônico. Quanto menor a diferença, maior o caráter covalente, tá? Maior o caráter molecular, tá? Alguém chegou a ver aí o alumínio, quanto que é a eletronegatividade dele? Se fizer a diferença de 3,5 para o alumínio, eu acho que dá menos do que 1,7. Tenho quase certeza que isso aqui tem caráter predominante molecular, mesmo sendo metal e ametal. Então, peraí, para classificar o óxido não é para levar em conta a eletronegatividade? Deve. Se for específico, quem falou comigo? Tainá. Tainá, se for uma prova discursiva, você tem que levar em conta isso aqui, tá? Só que assim, no geral, metal e oxigênio é iônico, no geral, tá? No geral. Mas aí você tem que analisar o seguinte, ele me deu lá alguns óxidos. Aí eu quero saber qual deles aí, o ERG. Aí ele me deu lá uma situação onde eu tenho óxidos de ferro, óxido de alumínio, óxido de sódio. Aí ele quer saber lá quais são os óxidos que têm caráter predominantemente iônico. Aí você tem que fazer a eletronegatividade. Tá? Tem que bater maior do que 1,7. Agora, uma questão objetiva. Cara, numa questão objetiva, ela costuma ser mais tranquila. Então, apenas a diferença metal e ametal, a relação metal e ametal, normalmente já vai resolver em 90%, tá? Das questões que vão aparecer. Consegui entender, Tá. Tânia? Aham, valeu. Beleza. Mas, para ter certeza, é sempre variação, diferença de eletronegatividade, tá? Só para recordar aqui,
Só existe um cara que não se encaixa nessa diferença. Alguém lembra qual é a molécula? Que não se encaixa nessa diferença de eletronegatividade? Ácido fluorídrico, HF. A variação vai dar 1,9, mas ainda assim a molécula do tipo covalente, porque eu tenho dois átomos muito pequenos, difícil da água conseguir produzir a hidrólise ali no meio, tá? Difícil de quebrar, separar os dois. Tem o mesmo tamanho, na verdade é menor do que a água, né? Então, mais difícil de quebrar, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta disso aqui, galera? Então, ó, composto binário, termina com oxigênio, NOx do oxigênio é menos 2. Sempre menos 2, tá? É um óxido. Bom, eu tenho óxido molecular, onde eu tenho, no geral, oxigênio ligado a metal, e um óxido iônico, onde eu tenho, no geral, oxigênio ligado a um metal. Ah, mas é um metal alcalino, alcalino terroso, um A e 2A. Beleza, já é iônico direto. Porque está muito longe na tabela, então a variação é muito grande. É iônico, nem perde tempo. Tá? Ah, eu tenho oxigênio e alumínio. Pô, tá pertinho. Aí você já liga o sinal de alerta aí, tá? Para você ver se realmente é iônico ou se é molecular, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Próximo. Nomenclatura disso, pessoal. Essa aqui é a parte que é um pouquinho mais chata, mas ela é importante. Se liga aqui. Regra geral. Bom, se eu tiver aqui, repara, eu tenho aqui apenas ametais, tá? Ah, Alcides, como que eu sei quem são os metais, quem são os ametais? Os ametais, eles estão na direita da tabela, os metais estão na esquerda, tá? Tem uma linhazinha que separa os metais dos ametais na tabela. A galera da direita são os ametais, a galera que quer ganhar elétron, a galera da esquerda são os metais. Bom, como que fica essa nomenclatura? Simples, olha lá, prefixo, tá? Aí, ó, mais óxido de prefixo, elemento, exemplo. Aqui eu tenho um oxigênio só, ele é um monóxido. O número de oxigênios eu preciso indicar. Monóxido, dióxido, trióxido, pentóxido, heptóxido, eu tenho que saber isso, tá? Bom, o prefixo é fácil, é simples. Bom, monóxido de... Cadê meu mouse? Tá aqui. Tá vendo que aqui tá monocarbono? Quando eu escrevo isso no quadro, eu coloco isso aqui dentro de parênteses, tá? Sabe por quê? Porque aqui você pode colocar ou não. No elemento que está ligado ao oxigênio, se for um só, pode aparecer o prefixo mono ou não. Ah, mas são dois, então tem que botar. Aí são di, tri, ter, aí tem que botar, tá? Então, ó, monóxido de carbono ou de monocarbono, tá? Não tem muito mistério, não. Olha isso aqui. Agora, pentóxido, estou indicando que eu tenho 5 oxigênios, ó. E isso aqui é importante, galera, você conseguir tanto do nome para a fórmula, quanto da fórmula para o nome. Tem que saber os dois caminhos, tá? Então, olha o nome, cara. O nome está indicando o seguinte, cadê meu mouse? Está aqui. Olha lá. Pente indica que eu tenho 5. 5 oxigênios ligados a 2 nitrogênios. Pentóxido de dinitrogênio. Beleza? Olha aqui, ó. Trióxido de difósforo. Tá? Trióxido de difósforo. Olha a água. Monóxido de dihidrogênio. Tá? Monóxido de dihidrogênio. Tá? Tranquilo, não tem mistério. É isso. Agora, pode aparecer uma outra nomenclatura que vai estar indicando o número de oxidação da substância. Por exemplo, tá vendo aqui que o oxigênio é menos 2, beleza? Se o oxigênio é menos 2, para zerar, o carbono tem que ser mais 2. Tudo bem até aqui? Esse aqui é menos 2, então para zerar, esse aqui é mais 2, tá? Então, eu posso ter uma nomenclatura onde está falando assim, que esse é o óxido, cadê meu mouse? Parece, mouse, para você. É aqui. Olha lá. Esse é óxido de carbono
2 nóxido carbono. Aqui, por exemplo, esse cara, ó, vai ser menos 2, tá? E esse aqui é mais 5. Descruza as cargas para você saber a carga do outro elemento. Olha lá. Sempre que eu tiver o 2 aqui no pezinho, fique esperto com isso. Sempre que eu tiver o 2 aqui no pezinho, eu descruzo, porque esse 2 veio da carga do oxigênio, tá? Olha lá. Beleza? Então, ó, vai ser oxigênio menos 2 e o nitrogênio mais 5. Se liga, esse cara pode ser chamado de pentóxido de nitrogênio ou óxido de nitrogênio 5. 5 em romano, tá? Que é o nóxido de nitrogênio. Aqui, mesma coisa. Olha lá, descruza. Olha o que aconteceu. Aqui, menos 2. Aqui, mais 3. Óxido de fósforo 3. Ou trióxido de difósforo. Tá? Aqui não precisa, porque o nóxido do hidrogênio e do oxigênio vai ser fixo. Tá? Então, você pode botar óxido de hidrogênio 1. Fica até redundante. Mas não está errado, não. Apareceu uma vez esse aqui. A questão é, qual é o número de oxidação do enxofre aqui? Fica de olho agora. O oxigênio não é menos 2? Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, esse cara, o oxigênio, os oxigênios estão no total ganhando 6 elétrons. Porque é menos 2 vezes 3. Beleza? Menos 6. Então, quer dizer que o enxofre, para zerar, tem que ser quanto? Mais 6. Então, esse aqui pode ser chamado de trióxido de enxofre ou óxido de enxofre 6. Beleza? Acompanharam esse raciocínio dessa moléculazinha aqui? Quem viajou no que eu fiz aqui? Helena, conseguiu entender? Entendi. Beleza. Sara tá com a gente? Não, né? A Sara tá na aula? Não, acho que não. Não. Ah, não, né? É porque a Sara uma vez me mandou uma questão falando exatamente disso, né? Só que aí tinha que simplificar depois, cruzava e depois simplificava. Acho que foi a Sara. Foi Sara ou foi você, Inara? Acho que foi a Sara. Vamos lá. Galera, mesma coisa aqui, ó. O oxigênio, ele vai ser o quê? Menos 2. Então, mais 4. Óxido de carbono. Opa, esse aqui é menos 4. Esse aqui é mais 4. Óxido de carbono, 4. Tá? Poderia aparecer desse jeito. Ah, mas e o de inox fixo? Inox fixo não. Aí não precisa. Tá? Olha aqui. Voltando. E se eu tiver metal? Aí a nomenclatura já não segue esse padrãozinho, não. Tá? Analise o seguinte: se for do grupo 1 ou grupo 2, família 1A e família 2A, é a galera de inox fixo. Então é óxido de fulaninho. Por exemplo, família 1A, óxido de sódio. Não tem sódio 2, sódio 3, sódio 5, não tem isso. O nóxido do sódio é sempre 1, porque ele é da família 1A. Então é só óxido de sódio. Se for metal de inox fixo, é só escrever óxido de fulaninho. Acabou, resolvido. Agora, olha aqui, repara que o alumínio também tem inox fixo. Então, óxido de alumínio. Lembra para mim, quais são os metais que vão ter inox fixo? Olha aí, galera que tem inox fixo. Família 1A, mais quem? Família 2A, mais quem? Alumínio, zinco e prata. Esses caras aqui, eles são os mais importantes, tá? Então, ó, toda a família 1A, toda a família 2A. Beleza. Óxido de sódio, de potássio, de cálcio, de magnésio, óxido de alumínio, óxido de zinco, óxido de prata, tá? Mais 3, mais 2, mais 1. Esse aqui são os números de oxidação. Tá? Beleza.
Agora, se tiver NOx variável, né, por exemplo, óxido de ferro tem dois tipos. Eu tenho o FeO e o Fe2O3. Eu escrevo óxido de ferro e o número de oxidação do metal. Nesse caso, o ferro é mais 2, então óxido de ferro 2. Nesse caso, o ferro é mais 3, então óxido de ferro 3. Tá? Como esse cara aqui é o menor NOx, então pode ser chamado de óxido ferroso. Como esse aqui é o maior NOx, ele pode ser chamado de óxido férrico, tá? Bom, a nomenclatura é rigorosamente igual à das bases, que é hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Eu posso ter também hidróxido ferroso e hidróxido férrico, porque tem a variação do NOx. A nomenclatura dos óxidos de metais de NOx variável é exatamente igual à das bases. Então, eu tenho que lembrar quais são os principais metais de NOx variável. Eu tenho ferro, mas eu também preciso lembrar de outros. Quais são os outros que eu tenho que lembrar de NOx variável? Quais são eles? Eu também tenho que lembrar do cobre. Lembrando que o cobre, ele tem NOx o quê? Mais 1 ou mais 2. Cobre. Também tenho o chumbo. Lembrando que o chumbo tem NOx o quê? Mais 2 ou mais 4, beleza? E o outro que eu tenho que lembrar também é o ouro. Esses caras aqui, eles são importantes lembrar. NOx mais 1 e NOx mais 3. Galera, então, qual seria a fórmula do óxido de cobre que tem NOx mais 1? Se liga aqui agora, hein? Qual seria a fórmula dele? O óxido de cobre 1, ou cuproso. Seria o seguinte, a fórmula seria, para aqui, ó, Cu. Só que, olha só, ele tem que ter o 2. Cu2, ó. Por que ele tem que ter esse 2 aqui? Qual que é a carga do oxigênio? O oxigênio tem carga menos 2. Então, cruza. Como ele é mais 1, o que vai para o pezinho do oxigênio é 1. Cruzou as cargas aqui. Tá? Se fosse o óxido de cobre 2, era mais fácil ainda. Era só escrever o quê? Cu, ó, que aí é 2 para 2. Se liga nisso. Se eu tiver a proporção de 1 para 1, o número de oxidação do oxigênio menos 2, então, do cara que está com ele, vai ser obrigatoriamente mais 2. Obrigatoriamente mais 2. Tá? Agora, com o chumbo, como que isso vai acontecer? Bom, eu tenho o chumbo 2 e o chumbo 4. Tá? Se liga agora. Se eu pegar o chumbo 2, o óxido de chumbo 2, ou plumboso, vai ser Pb, ó, onde o número de oxidação do oxigênio é menos 2 e o do chumbo, então, vai ser mais 2. Tá? Agora, esse outro que a galera se confunde mais, que é o Pb com carga mais 4. Se eu fizer a mesma coisa, como é diferente, olha o que vai acontecer. Eu tenho Pb com carga mais 4 em cima e o oxigênio com carga menos 2 em cima. Cruza as cargas. Vai ficar Pb2, se liga aqui. Essa foi a dúvida da Sara. O4. Tá? Repara que aqui 2 e 4. Mas não são dois números pares? Então, se eles são pares, eu simplificar isso. Ao invés de Pb2O4, ele vai aparecer na sua prova como Pb2. Simplificando a fórmulazinha. Até aqui tudo bem, pessoal? Na verdade, esse cara não aparece assim para vocês. É só para você enxergar. E quando você cruza a carga do chumbo 4 com a carga do oxigênio, que é menos 2,
vai ficar, ó, cruzou as cargas, vai ficar Pb2O4. E aqui você simplifica, tá? Ficando PbO2. Bom, com o ouro, então vai ficar AU2O igualzinho ao cobre, igualzinho, que o NOx é igual, vai ficar AU2O, óxido de ouro 1 ou auroso, e aqui o 3. Vai ficar AU2O3, igualzinho aconteceu com ferro, que aí seria óxido de ouro 3 ou óxido áurico. Alguém quer fazer alguma pergunta disso tudo que eu fiz aqui? Conseguiram acompanhar meu raciocínio? Tudo bem, galera? Tudo bem. Beleza. Como é que é o nome da aluna nova? Karine. Karine. Karine, e aí, tá entendendo? Tô assim, tranquila até agora. Show. Qualquer dúvida, fala. Tá bom. Bom, galera, agora a gente vai começar a separar os óxidos quanto às suas reações mesmo, quanto ao seu comportamento, tá? Aí eu tenho 5 tipos, que é o óxido básico, o óxido ácido, o óxido anfótero, o neutro e o duplo, misto ou salino, tá? Eu tenho esses 5 tipos, a gente tem que saber diferenciar. Cara, assim, eu procuro meu material sempre na internet, né? E é impressionante como é pobre de informação sobre óxidos, né? É muito pobre. Então, assim, eu tentei pegar as melhores aí para a gente tentar organizar, mas não gostei não ficou legal não. Então, vou explicando para vocês, mas visualmente eu achei que não vai ficar muito legal não. Mas vamos tentar entender isso que vai importar para a gente. Se liga, pessoal. Óxidos básicos. Galera, o que lembra esse nome aqui para a gente na química? Alguma coisa que vai fazer o que com pH? Aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar, não é isso? O pH básico, um pH alcalino, ele vai aumentar o pH. Então, esses caras aqui vão acabar se comportando como bases. Tá? Então, vamos lá. Como existe um número muito grande de compostos dessa função, é feita a seguinte classificação. Ó, óxidos básicos, formados por elementos da família 1A e 2A. Cara, para vestibular é isso aqui, 1A e 2A. Tá? Além de outros metais com NOx baixo. Muito raro aparecer alguma coisa que não é 1A ou 2A. Mas tem um macetezinho lá que eu vou ensinar depois, que eu vou mostrar como é que faz para classificar. Tá? Mas, cara, no geral, em quase todas as questões, diria mais do que 99%, 1A e 2A. Tá? Porque, cara, nome da família 1A, metal alcalino. Nome da família 2A, metal alcalino terroso. Então não interessa com quem ele está ligado, ele sempre vai deixar o meio básico. Sempre vai deixar o meio básico. Básico ou alcalino. Tudo bem? Então, olha lá, vai ser isso. Formado por elementos da família 1A ou 2A, além de outros metais com NOx baixo. Beleza. Ele tem comportamentos químicos semelhantes às das bases. Se liga. Esses caras que já estão aqui são os principais, tá? Óxido de sódio, óxido de potássio, são os que caem no vestibular. Óxido de cálcio, óxido de magnésio. Esse aqui não. Esse não. Mas esses daqui, eles são os que aparecem em provas de vestibular, tá? Um detalhe importante. Eles são compostos que têm uma ligação de um metal com oxigênio. É uma ligação iônica. Fala para mim, qual o estado físico disso, então? Se a ligação é iônica, qual o estado físico, a temperatura ambiente? Sólido. É sólido. Ligação iônica é uma ligação muito intensa, faz com que as substâncias tenham um altíssimo ponto de fusão e ebulição. Então, por exemplo, pode aparecer para vocês um óxido que seja formador de chuva ácida. Ele não pode ser um cara que é sólido. Para formar chuva ácida, tem que ser gás. Então, de cara, você já descarta alguém que esteja na família 1A e 2A.
Tá? Ah, esqueci conceito de óxido básico. Cara, família 1A e 2A é metal. Metal, cara, tem sempre alto ponto de fusão e ebulição. Já descarta isso. Então, ó, aqui, primeira coisa. Óxido básico em meio aquoso, quando entra em contato com água, sempre forma uma base. E isso aqui, galera, é sempre desse jeito. Presta atenção aqui agora nessa primeira equação. Óxido de sódio. Todo mundo na família 1A tem essa formulazinha aqui, tá? É a proporção de 2 para 1. É sempre isso. Por quê? Porque a família 1A tem NOx mais 1. Quando você cruzar as cargas, olha o que vai acontecer. Na2, ó. Aí se fosse o potássio, igual, cara, mesma família, carga mais 1, cruza as cargas. Igualzinho, tá? Aí você vai ter aqui, ó, família 1A, todos os metais alcalinos vão ter os seus óxidos com essa fórmulazinha aqui, tá? Quando eu boto no quadro, eu boto assim, 1A2, ó, que é a família 1A, qualquer um deles da família 1A, só que ele vai precisar de 2 para 1 oxigênio. Até a fórmula da água. Qual é a fórmula da água? É H2O. Tudo bem que o hidrogênio não é metal alcalino, mas o NOx dele normalmente é mais 1. Tá? Então, galera, olha aqui. Esses caras, quando tiverem contato com a água, presta atenção aqui, ó. Ele vai formar sempre base de metal alcalino. É sempre monobase. Presta atenção nisso. É sempre monobase. Então, sempre vai ter uma hidroxila só. Só que, olha só, a quantidade que vai ser produzida vai ser de 2 mol. Ou seja, 1 mol do óxido de sódio reage com 1 mol de água e produz 2 mol da base, que é o hidróxido de sódio. É sempre, sempre, sempre assim. Tá? Funciona desse jeito. Vamos dar uma olhada nessa reação. Deixa eu descer mais. Aqui. O Na não está aqui. Vamos pegar o K. K. Repara que ele já está aqui, ó. K+. Tá? Aí eu vou pegar aqui o oxigênio. Beleza. KOH, de cara, ele me dá uma hidroxila, me dá uma base. Tá? Mas olha lá, vou pegar outro K. Vou colocar outro K aqui. NOx dele mais 1, já me indica que é a carga dele. Olha lá, que é a forma estável dele. Não é uma ligação covalente, tá? Mas é só para você enxergar que existe uma ligação. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Quando entra a água, você sabe que a água é H2O. Ah, não foi. Tá. Você sabe que a água é H2O? H2O. Aí, o que vai acontecer, galera? Olha só. Dá uma olhada nisso. Eu vou quebrar essa ligação aqui. Tá? Eu vou quebrar essa ligação. Não, é isso que eu quero. Eu quebrei essa ligação. Olha o que aconteceu. O potássio, ficou aqui sozinho. Um hidrogênio aqui, ele foi embora. Ele saiu. Agora, ó. Vou tirar aqui essa ligação. O hidrogênio que estava na água, ele veio para cá. E, ó, agora, um hidrogênio veio para cá, formando KOH, e o outro hidrogênio, esse hidrogêniozinho veio para cá. E, ó, esse K que ficou sozinho, que teve a ligação perdida,
ele vai formar um outro KOH, uma outra base. Ou seja, eu formei 2 de KOH, KOH e KOH. Antes estava, volta. Antes estava KOK. Beleza. E aqui estava O, H e H. O H que estava aqui veio para cá. Formei KOH, hidróxido de potássio. Essa ligação que foi quebrada, agora vai ser feita com quem? Com o potássio, que estava aqui solto agora, formando 2 de KOH. Foi o que aconteceu ali. Olha lá. Foi o que aconteceu aqui, ó. Nesse caso foi o Na, mas, pô, é só modificar aqui, ó, no lugar do potássio, sódio, tanto faz. O que acontece? Ó, eu tinha esse cara aqui, que é o O ligado a 2 NAs, e o HOH. Um hidrogênio veio para cá, formou uma base. O sódio que sobrou se agarrou com a hidroxila que estava aqui, formando 2 de NaOH. Alguém viajou muito nessa reação que eu fiz? Tranquilo, né? Agora, tem que lembrar daquilo toda vez? Não, cara. Se você lembrar disso aqui, você resolve qualquer situação, tá? Agora, se for da família 2A, aí vai formar sempre, se liga aqui, ó, uma dibase. Sempre vai formar uma dibase, tá? Cara, pensa, olha aqui, eu já tenho um oxigênio aqui. Vai entrar mais um oxigênio e 2 hidrogênios. 2 hidroxilas serão formadas aqui nesse meio, tá? Por isso que vai ficar CaOH2. Dá uma olhada aqui. Vou pegar o cálcio, não está aqui. Cálcio. Vou botar o cálcio aqui. Ó, a carga dele mais 2. Se a carga dele é mais 2, cara, de cara ele vai precisar de 2 hidroxilas. Só que olha só. Aqui, vou colocar um oxigênio aqui. CaO, óxido de cálcio. Legal. Vou colocar aqui agora água. H2O. Eu sei que a água é a mesma coisa que HOH. Beleza. Até aqui problema nenhum. Sabe o que vai acontecer? Essa ligação vai ser quebrada. Essa ligação é quebrada. Esse oxigênio se agarra a esse hidrogênio. Uma ligação aqui é quebrada, vira ligação simples. Olha lá. Esse hidrogênio aqui saiu. Ok? O hidrogênio foi parar lá em cima. Esse hidrogênio saiu. A hidroxila que estava aqui, agora vai se agarrar ao cálcio, formando o Ca com 2 OH. Beleza? Sempre isso. Se for da família 1A, é monobase, então eu formo 2. Sempre formo 2. Se for da família 2A, então vai formar uma dibase. Então eu sempre formo uma. Até aqui, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta dessa situação toda aqui que eu fiz? Fala para mim. Alguém está viajando muito no que eu fiz? Beleza, né? Vocês estão aí ainda? Tá. Agora eu sempre olho da última vez, todo mundo me abandonou. Uns 10 minutos não dou aula sem com o computador só. Vamos lá. Então, galera, isso aqui é uma reação que vai acontecer. O que é um óxido básico? É um óxido que, em meio aquoso, ele vai produzir uma base. Mas tem um outro detalhe que não está aqui no slide. Ele também consegue neutralizar ácidos, tá? Por exemplo, de vez em quando, assim, de vez em quando cai questão assim, um carregamento, um caminhão contendo ácido sulfúrico,
caiu, tombou, e ocorreu o derramamento do ácido. Aí pergunta, qual substância seria o ideal para que fosse colocado para ocorrer a neutralização? Galera, normalmente é colocado um óxido, principalmente um óxido que não for tão reativo. Por exemplo, se eu colocar isso aqui, tem chance, dependendo da quantidade, tem chance até de explosão. É uma reação muito intensa, muito exotérmica. Esse aqui, como é um óxido que não é de um metal tão reativo, então acaba sendo uma reação mais branda. Mas você teria que entrar com um óxido básico, tá? Bom, como seria uma reação desse tipo? Max, agora não, Max. Sua mãe daqui a pouco vem. Hoje eu fui expulso. Eu normalmente dou aula lá no quarto para vocês, mas eu fui expulso. O bebê está lá dormindo, resolveu dormir lá. De vez em quando ela me expulsa da cama. Bom, galera, primeira coisa. Vamos pegar aqui o K2, ou Na2O, tanto faz. Se liga aqui. Então vamos pegar aqui K2O, que é o óxido de potássio. Beleza? Tá ele aqui. Eu vou colocar ele para reagir com ácido clorídrico, HCl. Galera, o que acontece? Um espaço grande aqui. Primeira coisa que vocês têm que analisar, primeira coisa, toda reação ácido-base sempre forma o quê? Sal mais água. Concorda comigo? Toda reação ácido-base forma sal mais água. E qual é a fórmula da água? Essa é difícil, hein? H2O. Então, você vai analisar o seguinte, presta atenção. Toda reação de óxido, vocês vão analisar isso aqui. Neutralização, quantos hidrogênios tem aqui? Cara, nunca vai ter hidrogênio aqui, nunca vai ter hidrogênio num óxido básico. Só vai ser metal alcalino ou metal alcalino terroso. O hidrogênio, apesar de estar na família 1A, não é metal alcalino. Então, se liga. O hidrogênio da água sempre vai vir do ácido. Presta atenção nisso. Sempre vai vir do ácido. Então, ó, como aqui eu tenho dois hidrogênios, eu preciso ter 2 do ácido, tá? Preciso ter 2 do ácido. Mais fácil que não vai cair de novo. Então, galera, o que acontece? Se eu fizer isso, qual vai ser o sal que vai ser formado? Presta atenção. Quantos Ks eu tenho aqui? 2. Quantos Cls eu tenho aqui? 2 também. Então, eu tenho 2 Ks e 2 Cls. A quantidade está igual. Então, vai ficar 2 de KCl. Eu poderia colocar K2 e Cl2? Poderia, mas você ia ter que jogar esses dois para frente de qualquer jeito. Porque você ia ter K2, Cl2. 2 e 2 no pezinho. Corta. Você passa a ter KCl. Só que você tem 2 Ks e 2 Cls. Então, você vai colocar esse 2 aqui na frente. Então, ó, passei a ter 2 de KCl. Mas, cara, qual é o lance? É você conseguir enxergar que na fórmula da água eu tenho aqui 2 hidrogênios. Então, o ácido, como é o monoácido, eu vou precisar de 2 moléculas dela para reagir com um desse carinha aqui. Alguém viajou muito no que eu fiz? Quem não enxergou? Posso seguir? Alcides, Eu. aquela reação que acontece a explosão do sódio metálico, também é basicamente isso Não. que acontece? Não. É pelo óxido? Não. O que é? Quando você fala sódio metálico, alumínio metálico, você está falando
do metal puro, é o Na, né? Tem inox 0, é o Na0, é o K0, é o Al0, tá? Aquela reação ela vai ser o seguinte. Ela é interessante porque de vez em quando ela cai em específica também. Vamos colocar aqui o potássio metálico, tá? Quando ele entra em contato com a água, H2O, H2O, o que acontece? Toda vez que eu tiver, toda vez que eu tiver um metal e ele puro, né, substância metálica, ferro metálico, não importa, metal de inox 0, substância simples, ele sempre vai produzir gás hidrogênio. Como esse cara aqui ele é da família 1A e ele tem contato com água, ele tem contato com hidroxila. Então ele vai formar KOH. Beleza? Formando KOH, o que aconteceu? Eu acabei, saiu daqui uma hidroxila. Eu acabei tendo a formação de meio de H2. Meio H2. Toda vez que eu tiver, enxergou a diferença na reação? Toda vez que eu tiver uma reação de uma substância metálica, né, com NOx 0, e tiver contato com a água, sempre, isso aqui é sempre, você vai ter a formação de gás hidrogênio, tá? Então, tira o hidrogênio, o que sobrar é o que vai reagir aqui, é o que vai ser formado, tá? E esse tipo de reação aparece bastante, tá? Então, a gente tem que ficar esperto com isso aqui. Mas acontece essas reações para você montar só se for metal de inox fixo. Aí a família 1A, a família 2A, tá? Tudo bem, Nara? Tudo bem, então o que explode, faz explodir é a liberação do H2. Não. Na verdade, a explosão ela acontece porque é uma reação muito exotérmica. O que é uma explosão? Uma explosão é quando você tem uma liberação de calor num curto espaço de tempo. Exemplo, você tem 200 litros de gasolina, tá? 100 você espalha e 100 você deixa dentro do tambor. A quantidade de energia... Aí você vai e bota fogo nos dois. O que você espalhou vai pegando fogo aos poucos. Do tambor vai ser de uma vez só. Vai ser uma explosão. Ou seja, você tem a mesma liberação de energia. A quantidade de energia é a mesma. A diferença é o tempo. Tá? Como aqui eu vou ter uma reação que vai liberar uma quantidade de calor muito intensa num curto espaço de tempo, aí você tem essa explosão. Tudo bem? Entendi. Beleza. Ficou claro isso aqui, então? Esse tipo de reação é legal a gente lembrar, tá? Uma reaçãozinha aí que vale a pena a gente dar uma olhada. Beleza? Bom. Voltando aqui. Galera, e se eu tiver agora um óxido de cálcio, tá? Nesse caso, ele também vai reagir. Max, depois você chama sua mãe, eu estou dando aula. Isso. Rapidinho. Foi embora o microfone. Desculpa, galera, senão não ia conseguir dar aula. Ainda bem que é o Max. Se fosse São Bernardo, o latido ia ser bem diferente. Vamos lá. Opa, aqui a setinha. Galera, mesma coisa. Olha aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que botar um 2 aqui. Tá? Só que olha o que vai acontecer agora. Vamos lá. Eu passo a ter Ca. Eu posso botar o 2 no pezinho do Ca? Não, por quê? Porque eu só tenho um Ca aqui. Então, Ca1. Acabou. Não tem conversa. Mas Cl. Cl eu tenho 2. Então, vai ficar Ca, Cl,
Olha lá. Todo mundo acompanhou o que eu fiz? E agora, eu consigo formar H2O, porque eu tenho 2 hidrogênios. Olha lá. Olha o que aconteceu. 2 hidrogênios se agarraram ao oxigênio e formaram a água. Ca se agarrou a 2 Cls e formou o CaCl2. Isso aqui é uma neutralização. Alguém muito perdido? Fala para mim. Beleza. Vou pegar aqui óxido de potássio. Pode ser potássio só de qualquer metal da família 1A. Eu quero você aqui. É o seguinte. Fala pra mim. Rapidinho. O nome desse sal seria o quê? Seria clorito? Tem oxigênio? Não. Se não tem oxigênio, ele vem de um hidrácido, que tem nome hídrico. Clorídrico. Clorídrico. Clorídrico vira o quê? Eto. Então, qual o nome? Cloreto de cálcio? Perfeito. Ah, tá. Sempre que o sal não tiver oxigênio, é eto. Por exemplo, cloreto de sódio, NaCl. Beleza? O clorito ou o clorito ou o clorato teria que ter oxigênio. Beleza? Beleza. É que eu confundi a questão do NOx mesmo, mas tranquilo. Tranquilo. Bom, vamos lá. K2O. K2O. Só que agora ele vai reagir com outro ácido. H2SO4. Ácido sulfúrico. Beleza? Bom, ácido sulfúrico. Cara, olha o detalhe aqui. Esse cara já tem 2 hidrogênios. Então, eu não preciso botar o 2 aqui na frente. Presta atenção agora, hein? Então, é direto. H2O aqui no final. Olha lá. H2O. H2O. Beleza. Esse hidrogênio, ele vai sair com o oxigênio. Olha o que sobrou. Junta isso aqui, cara. Vai ficar, então, K2SO4. Esse vai ser o sal. Olha lá. K2SO4. Todo mundo acompanhou o que eu fiz? Nesse caso, como já era um diácido, não foi necessário, tá? Lembrando que isso aqui é tudo subscrito, tá? Só para a gente lembrar aqui. Todos esses valorzinhos aqui são subscritos. O único que não é subscrito é o númerozinho da frente, que é o coeficiente estequiométrico. Beleza? E se fosse o óxido de cálcio? Olha lá. Alguém está falando a beça lá dentro hoje. CaO. Também reagindo com o ácido sulfúrico. Beleza? Então, H2O. Direto. H2O. Mesma coisa. Ó, o hidrogênio sai, o oxigênio sai. Então, fica CaSO4. Nesse caso, galera, é só juntar. Ficando, então, CaSO4 mais H2O. Ou seja, o óxido básico ele também consegue neutralizar os ácidos. Como que eu montaria uma equação? Desse jeito, olhando para quantos hidrogênios tem na fórmula do ácido. Beleza? Assim, e é monoácido ou diácido? Se fosse um triácido é um pouquinho mais difícil, mas você teria que fazer a reação sabendo qual é o sal, aí seria um pouquinho mais, mas dá para fazer também.
tá? Pega um ácido fosfórico aí, bota para reagir, vê o NOx, vê o sal que vai ser formado, que aí você vai ter o comportamento de uma base, igualzinho. Vai ser formado fosfato de cálcio, que é o Ca3PO4,2, faz o balanceamento. Mas é um pouquinho mais enjoado, tá? Mas o que cai no vestibular é reação ou com monoácido ou com um diácido. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Vou voltar lá. Beleza, galera. Então, já sei que os óxidos básicos, quando em água, formam uma base. Lembrando que se for da família 1A é monobase, vai formar 2 mol da monobase. E se for da família 2A, forma um só, mas é sempre de base, tá? Ah, isso aqui é legal lembrar, tá? De vez em quando ele fala, mas ele dá forma. Normalmente ele dá forma, né? E um detalhe legal é você lembrar que a ligação que existe é uma ligação desses óxidos, é do tipo iônica, que é metal com o oxigênio, que é um ametal. Alguma pergunta sobre óxidos básicos? Tranquilo? Sempre tem NOx baixinho, tá? Sempre vai ter o NOx, o metal vai ter sempre o NOx baixinho. Bom, óxidos neutros, né? Cara, quais são os óxidos neutros? Eles são todos covalentes e não reagem com o ácido, tá? Ele não reage com ácido, com base ou com água. Então, são esses três aqui, mas aparece também a água em algumas literaturas, tá? Se a questão de vestibular falar para vocês, perguntar a classificação, é muito difícil, porque isso aqui é briga, tá? Porque a água reage. A água, ela se comporta como base de Lewis, né? Bom, enfim. Mas se aparecer alguma questão perguntando a classificação desse óxido, então, como óxido, ele é classificado como óxido neutro, tá? Bom, esses aqui são os principais, tá? Água, muito difícil aparecer para vocês, muito difícil. Mas, ó, monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono, beleza? Monóxido de dinitrogênio. Presta atenção. Esse cara aqui, ele tem NOx mais 2. Presta atenção. Esse cara aqui tem NOx mais 1. Descruza as cargas. Beleza? Então, esse cara aqui tem menor NOx, mais 1, e esse tem maior NOx, mais 2. Eles também podem receber o nome, se liga, de menor NOx, óxido nitroso, e esse aqui de maior NOx, óxido nítrico, pode aparecer, tá? Óxido nitroso, que é o gás hilariante, beleza? Existe. O gás faz rir. E óxido nítrico, tá? Então, ó, esses caras aqui são aqueles óxidos que não vão reagir com ninguém, tá? Então, ó, água, muito difícil parecer, que é briga de literatura. Monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico. Monóxido de carbono. Fica esperto com esse cara aqui, tá? Fica esperto. Esse gás aqui, ele era usado para extermínio, né? Em câmara de gás também. Além do gás cianídrico, esse aqui também era utilizado, tá? Fechava na câmara de gás lá, né? E óxido nitroso ou dióxido de nitrogênio. Como que a galera costuma lembrar disso? Galera, é um macetezinho muito ruim, mas ajuda a lembrar quais são os óxidos neutros. Eu já vi questão do cara colocar assim, um óxido é borbulhado em um recipiente com água. Primeira coisa, ele é borbulhado. Se ele é borbulhado, ele é gás.
Você já elimina os óxidos básicos na questão. Já eliminou. Tá. Ele é borbulhado. E após um determinado tempo, percebeu que não ocorreu variação de pH. Ou não teve reação nenhuma. Cara, não reagiu, é um óxido neutro. E o óxido neutro são só esses caras aqui, tá? Bom, o macetezinho é o seguinte. É água no com 20. 2 e 0, 2 e O, né? Faz uma forcinha aí. Então, ó, água no convite. Água no convite. Então, é assim que a gente lembra, tá? Água no convite. Água no convite, né? São os óxidos neutros. É assim que a gente consegue identificar. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação aos óxidos neutros? Tranquilo, né? Óxidos anfóteros. Galera, esse prefixo anfi, lembra alguma coisa a vocês? Vocês já estudaram alguma coisa com esse prefixo antes? Não? Não lembra nada? Qual prefixo? Anfi. Lembra anfíbio. Exato, mas é isso. Só um segundo. Max, para. Lembra anfíbio, e é isso. O que é um anfíbio? Ele vive em 2 meios, não é isso? Então, galera, o que é um óxido anfótero? O óxido anfótero é aquele que consegue reagir com ácido e também com base, tá? Então, o óxido anfótero, ele tem um caráter intermediário, ele consegue reagir com ácido e também com base, tá? Só um detalhe, galera. O detalhe aqui é o seguinte: ele só consegue reagir com ácidos e bases fortes, ou seja, tem que ter uma alta capacidade de liberar H+, e também de liberar OH-, tá? Então, ó, alta capacidade de liberar H+ ou H-, ácido forte ou base forte. Então, eu tenho uma neutralização também com óxidos anfóteros, tá? O óxido anfótero é esse, é aquele que consegue neutralizar ácido e base. Beleza. Lembrando que ele vai formar o quê? Sal e água. Depois eu vou mostrar, hoje não vai dar tempo de eu mostrar as reações não, tá? Mas depois eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar essa reaçãozinha aqui, com cada um. Mas olha lá, óxido anfótero mais ácido ou base, formando sal mais água. Óxido de zinco, que é o óxido anfótero, reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de zinco, olha aqui, ó, 2 hidrogênios, para formar água, igual a gente viu antes, tá? Então, esse cara conseguiu neutralizar um ácido. Então, ele está se comportando como base. Agora, olha aqui, é uma base. Esse óxido está reagindo e formando um sal, Na2N2O2, tá? É porque a imagem era bem ruim. Olha que eu procurei, pesquisei muita imagem aqui para botar. Mas depois eu vou montar a reação com vocês bonitinho, tá? O que acontece? Esse cara está neutralizando uma base. Então, ele está se comportando como um ácido. Então, ele pode neutralizar ácido, se comportando como base. Ele pode neutralizar base, se comportando como ácido. Por isso, o prefixo anfótero. Tá? O prefixo anfi indica 2 meios. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza, né? Agora, quais são os que realmente você tem que se preocupar? São esses dois aqui. Já foram questões algumas vezes de vestibular. Os outros, muito pouco, tá? Mas, ó, óxido de alumínio, óxido de zinco. Tem um outro também, que é o óxido de ferro 3. Ele também pode aparecer. Mas, assim, os que realmente aparecem de verdade são esses daqui. Óxido de alumínio e o óxido de zinco. E a nomenclatura é essa, porque são metais de inox fixo, tá? Bom, na família 4A e família 5A, que é
são as famílias intermediárias ali da tabela periódica, eu tenho essas fórmulas gerais. Elemento O e elemento O2. Quais são os elementos dessa família que formam óxidos anfóteros? Chumbo e o estânio. Tá? Na família 5A, eu tenho essa fórmula geral. Elemento 2O3, elemento 2O5. Repara, aqui o NOx é mais 2 e aqui o NOx é mais 4. NOx par, porque é de família par. Voltando aqui. Mais 2 e mais 4. Aqui, NOx mais 3, NOx mais 5. NOx ímpar. NOx ímpar porque é de família ímpar. Então, a fórmula é elemento O ou elemento O2, elemento 2, O3, elemento 2, O5. Chumbo, estânio, arsênio, antimônio. Tem um macetezinho para lembrar. Olha aqui. Eu fechei a tabela? Caramba. Rapidinho. O cachorro resolveu latir. Esse cachorro não late. Só para me sacanear. Deixa eu abrir ela. Ver se eu consigo abrir. Galera, olha aqui, ó. Família 5A, família 4A. Olha aqui, ó. Chumbo e o estânio. Antimônio e arsênio. Olha aqui, ó. Aquele joguinho do Tetris, tá vendo? Chumbo e o estânio, arsênio e antimônio. Esses óxidos aqui, formados por esses elementos, são classificados como óxidos anfóteros. Beleza? Chumbo, estânio, arsênio e antimônio. Então, do ladinho do outro. O outro que pode aparecer é o óxido de ferro 3, tá? Que aí ele acaba sendo um óxido anfótero também, tá? Mas, ó, quais são os que realmente aparecem para vocês? Óxido de alumínio, óxido de zinco. Al2O3, porque o NOx dele é mais 3, tá? Al2O3 e ZNO, porque o NOx dele é mais 2. Beleza? Isso aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Os que são realmente importantes são óxido de alumínio e o óxido de zinco. Tá? E por que eles são classificados como anfóteros? Porque eles conseguem neutralizar tanto ácido quanto base. Ácido forte e base forte. Se for fraco, nem reage. Tá? Posso ir pro próximo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Uma outra forma mais rude de lembrar de óxido anfótero é que eles têm o NOx variando entre 3 e 4. Tá? Só que assim, não é todo mundo que se comporta assim, não. Se você pegar o chumbo aqui, ele é mais 4, mas se pegar o chumbo aqui, ele é mais 2. Se pegar o arsênio aqui, ele é mais 3, mas se pegar o arsênio aqui, ele é mais 5. Tá? Mas é uma forma mais geral. Normalmente eles falam assim, se o NOx for mais 1 ou mais 2, é básico. Isso é grosso modo quando você está dando aula para a primeira série. Tá? Mais 1 e mais 2 é básico. Mais 3 ou mais 4 é anfótero. Mais 5, mais 6 ou mais 7 é ácido. Isso é para o cara começar a ter uma noção. Tá? Mas quando você vai lá para nível vestibular, não. Aí você tem que já ter um pouquinho mais de carinho. Mas os que realmente interessam são esses dois aqui, óxido de alumínio e óxido de zinco. Tá? Bom, óxido duplo, misto ou salino. Cara, o que acontece? Não tem muito o que falar. Esses caras aqui, eles são a junção de dois óxidos. Tá? Por exemplo, FeO com Fe2O3. Você vai ter o Fe3O4. A fórmula geral é sempre 3 e 4. É o único que vai aparecer isso, galera. É um metal 3O4. Quais podem aparecer para vocês? Principalmente esse.
Fe3O4, tá? Esse aqui é só em questão que vai trabalhar balanceamento, aí vai aparecer ele lá, mas assim, para classificar, para nada, tá? O que realmente me interessa é esse, que é a junção do óxido de ferro 2 com óxido de ferro 3. Esse pode aparecer, não é comum, não. Esse aqui, não. Esses dois, normalmente, em questões de balanceamento só. Mas em questão de verdade, que vai aparecer lá para classificar 3 e 4, são esses dois aqui. Tá? Perdão, é esse aqui, Fe3O4. É o que a gente tem que se preocupar. Bom, um detalhe, ele não tem um NOx, né, inteiro. O número de oxidação do metal, ele é dividido. Então, ele vai ter aqui, ó, um NOx 8/3, tá? Olha aqui, um NOx não inteiro. Considerado como resultante da união de dois outros óxidos, é o que a gente está vendo aqui. Também chamado de salino ou misto, tá? Eles têm um nome, não, tem um elemento ligado ao oxigênio com o NOx não inteiro. Tá? O oxigênio é -2 sempre, então aqui vai ficar -8, dividido por 3. 8 dividido por 3 vai dar um NOx 8/3. Tá? Mas o que realmente me interessa é a atomicidade. É o único que vai aparecer com a atomicidade 3 e 4. Tá? Galera, o próximo aí seria óxido ácido, né, os anidridos, mas ele demora muito. Ele vai ser mais ou menos igual aos óxidos básicos, tem que mostrar a reação, tem que mostrar as características, e o meu cachorro está tentando sair, eu não sei o que está acontecendo com o cachorro hoje. Tá? Só não foi igual o dia da lacraia, né? O dia da lacraia foi mais tenso. Pareceu uma lacraia, quem tá aí, ó, não viu a aula. Minha sogra estava aqui em casa, estava arrumando, e dia de chuva, de repente, apareceu uma lacraia aqui em casa, eu dando aula, gravando. Eu tive que sair correndo para matar a lacraia. E olha que eu moro no 3º andar. Galera, alguém quer fazer alguma pergunta de alguma coisa? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Tudo bem. Beleza. Galera, na oficina, essa semana vai ser uma revisão tipo hard, e eu não consegui preparar a lista de vocês. Vou preparar hoje para vocês, tá? E vou mandar para Jajá. Aí eu vou pedir para Jajá botar lá na plataforma para gente. Tá bom? Hoje, com certeza, eu vou falar... Aí eu já vou incluir os óxidos também. Já vou incluir os óxidos para a gente poder estudar essa parte. Tá bom? Queridos, bom estudo. Qualquer coisa que precisar, manda mensagem para mim para eu poder ajudar vocês, tá bom? Façam exercícios aí. Qualquer dúvida é só chamar. Beleza? Fiquem com Deus, galera. Boa semana. Tchau, Cid. Tchau, Beijo. obrigada. Nada. Tchau, tchau.